Olá, mais uma vez estamos aqui no canal do YouTube, Dr. Luiz Francisco. Quem ainda não se inscreveu, aproveita e vai lá e se inscreve. O meu objetivo hoje é passar para vocês algumas dicas, né, sobre remoção de caninos inferiores. Tá? Então, vamos apresentar um caso clínico e vou dar várias dicas durante o procedimento, durante essa apresentação. Bom, primeiro, veja só, uma coisa que me entristece um pouquinho, né? Essa paciente que nos procurou com 19 anos. E você veja que ela já estava mutilada, com ausências, né, de molares inferiores bilateralmente. E a presença desse canino, presença de dois extranumerários, que provavelmente tenham sido talvez a etiologia da retenção do 33, mas com uma imagem compatível, né? Com aumento de tecido pericoronário ali, e já passou por outros profissionais. E a procura dela foi para a realização de instalação de implantes nessas regiões ausentes, de dentes ausentes, mas apresentava aquele canino ali, né? Então a gente vê aqui, vamos ver aqui uma cor, a gente vê aqui no exame clínico, certo? A, a presença aqui do tecido ainda, né? E aí a solicitação dos exames por imagem, a tomografia, então a presença de dois extras numerários próximos aqui ou na região do 33, né? E o 33 numa posição desfavorável para o tracionamento, né? No ápice dos premolares, então próximo a forame mentoniano, mentual. Então a opção foi a extração desse canino para posterior instalação de implantes nessas regiões dos dentes ausentes. Então aqui nessa imagem a gente vê bem como estavam os dois dentes extranumerários. Um dentinho de ponta cabeça, que a gente pode chamar de 1, e o segundo, formação de esmalte apenas, né, uma circunferência mais inferior. E a gente sabe que essa daqui é a face vestibular, né? Então essa daqui é a face vestibular. Por que é importante também esse exame? Para que a gente tenha ideia de acesso. Qual será nosso acesso? Então, uma vez que esses dentes estão vestibularizados, é essa a nossa área de acesso. E nesse outro exame tomográfico, nós também podemos observar a localização do canino também em posição vestibularizada. Ou seja, nosso acesso será o mesmo, tanto para a remoção dos extranumerários, quanto para a remoção desse canino. E uma outra observação que eu faço nesse exame é a proximidade que nós estamos do nervo mentual. Então é assim, por mais que a gente cuide, é muito possível que exista uma parestesia, talvez temporária, talvez não, né? Então, onde será a nossa incisão relaxante? Vamos fazer incisão relaxante posterior, apenas na linha média ou na região anterior. Chance de parestesia. Todo esse planejamento pré-cirúrgico é importante ser trabalhado. Aí, então, todo o planejamento feito, né? Onde vamos incisar, que tipo de osteotomia vamos fazer, se haverá ou não odontosecção. Além disso, meu planejamento foi realizar esse procedimento com sedação óxido nitroso, para maior tranquilidade do paciente. A gente já conversou sobre o óxido nitroso em outras oportunidades, né? Então tá lá a máscara do óxido nitroso, né, instalada e que a paciente vai fazer uso durante todo o procedimento. Primeiro, eu gosto sempre de usar esse instrumento, que é um
3S, que na faculdade eu usava para fazer escultura em amálgama, mas agora eu tenho um instrumento desse em cada caixa cirúrgica minha, porque é um instrumento delicado e afiado e que eu posso fazer as incisões e remoção das papilas sem prejudicar a irrigação, né? Então é um instrumento bem delicado, faz assim desmotomia, chega a fazer incisões também, né? Descolamento do periodonto. Então eu uso e indico para todos os alunos meus usarem esse instrumento para iniciar o procedimento. Então, descolando ali o periodonto, descolando as papilas, como nós temos a presença do forame mentual próximo à coroa daquele dente retido, e a minha osteotomia tem que expor a coroa desse dente, meu planejamento foi realizar uma incisão, deixa eu colocar aqui um azulzinho, realizar uma incisão na linha média. Claro que protegendo as papilas, não vou fazer uma incisão em cima da papila, não vou fazer uma incisão no centro do dente, tudo isso também a gente já trabalhou. Então faço essa incisão, né? A distância daqueles dentes extranumerários, a distância do canino retido, complemento a incisão, se for o caso, né, nas intrasulcular, e aí a gente faz o descolamento de toda essa região, né? Desde a linha média até a região de molares. Tá? Então, descolamento cauteloso, com cuidado, protegendo papilas, protegendo periósteo. Periósteo é muito importante para recuperação, para vascularização pós-operatória, para proteção dos tecidos. Então, a gente tem que cuidar muito com o periósteo. Na sequência, esses dentes, principalmente esse aqui, que era aquele que estava invertido, ele já estava praticamente exposto na vestibular. Então, foi fazer o descolamento, localização desse dente, desse dentinho, o primeiro extranumerário, que estava de ponta cabeça, e fazer a remoção dele com um instrumento delicado. Feita a remoção desse primeiro elemento, já visualizamos o segundo elemento, que era uma circunferênciazinha. Então, com o próprio 3S, esses dentes nunca estão anquilosados, eles já são removidos com facilidade. Vocês vejam que eu tenho sempre um Minnesota apoiado em tecido ósseo, protegendo os tecidos. Nunca vou esmagar o meu periósteo com o Minnesota. Tá? Aqui, ó, mais uma vez. E aí nós partimos, então, para uma região mais inferior, mais distal, para a localização, então, do canino. E ali, cuidado com o mentual. Eu uso para fazer a osteotomia inicial, nessas regiões, é uma outra dica, uma broca esférica, tá? Em peça de mão reta, ok? Como eu trabalho com motores de implante, motores elétricos, eu acoplo essa peça, né, no motor elétrico, já com bastante refrigeração. Eu não costumo usar soro, eu uso água de injeção, por vários fatores. Um deles é porque o sal misturado com o sangue, o paciente não gosta, né? Tá? Então, uma dica, instrumento 3S. Segunda dica, água de injeção para fazer a irrigação dos tecidos. Então, uma broca esférica para fazer a osteotomia inicial. Tá? Aqui a gente vê uma broca 702 para fazer a odontosecção. Então, eu faço primeiro a osteotomia com essa broca esférica e depois a odontosecção com a broca 702. Uso uma alavanca Selden, preferência, né? Pode ser qualquer tipo de alavanca, mas eu gosto dessa Selden para separar. Outra dica, avisa o paciente, você vai escutar um clique, né? Porque senão o paciente se assusta com aquele estouro de separação entre corono radicular, né? Outra dica, hashtag dicas, essa aula é cheia de dicas, o Minnesota apoiado em tecido ósseo sadio, né? Então, a esférica, depois visualizei a coroa, luxo um pouquinho, faço a odontosecção com a 702,
clivo com a alavanquinha Selden, que é o meu gosto, removo a coroa e depois removo a raiz. Observem que a gente tem uma loja, né, significativa aqui, que deve ser toda ela curetada, limpa, irrigada. A gente não pode deixar nenhum tecido pericoronário, não deixar restos da odontosecção, resto da osteotomia. Né? Me pergunto, vamos fazer enxerto aí? Vejam só, eu sou fã de coágulo e os meus alunos sabem disso. Eu deixo que essa loja seja preenchida com coágulo. Qual que é a finalidade do enxerto se nessa região eu não vou instalar implante, não vou... Então é um custo a mais para o paciente, materiais a mais, tudo bem, são biocompatíveis, tudo, mas o coágulo é um excelente neoformador ósseo, se a gente pudesse chamá-lo assim. Né? Claro que eu tenho que ter o meu periósteo protegendo tudo isso. Vai usar membrana? Eu vou usar membrana. Qual a membrana que eu vou usar? Meu periósteo. Minha melhor membrana é meu periósteo. Meu melhor material regenerador é o coágulo. Então, preencho essa loja com coágulo, cubro essa loja com o meu periósteo e venho aqui para a sutura. Né? Uma outra dica. Paciente, se vocês observarem as imagens, paciente de boca fechada. Uma gazezinha para morder, né? Aqui, ó, a gase para ela ficar ocluindo, ok? Mas não há necessidade do paciente de boca aberta, porque eu vou trabalhar nessa região de mento, eu preciso esticar os lábios, e se o paciente estiver com a boca aberta, vai dificultar ainda mais. Então, o paciente, durante o tempo inteiro, boca fechada, máscara nasal para o óxido nitroso, conforto, né? E a sutura. Pontos simples, né? Nas papilas e na região de relaxante. Ou tem alguns professores que não gostam de falar relaxante, eu também, né? A incisão divergente, paralela para divergente nessa região. Na época, falo aqui para vocês, eu usava esse fio de seda, tá? Essa cirurgia foi em 2014, então já tem quase 10 anos, a minha opção era o fio de seda. Hoje eu trabalho muito mais com os fios reabsorvíveis, ou absorvíveis, né? Poligalactina, Vicryl, tá? Então eu prefiro hoje fazer uso desses fios absorvíveis, tá bom? E aí aguardar, né? A neoformação óssea e tá fazendo ortodontia também para alinhamento, depois eu fazer o alinhamento dos inferiores e aí posteriormente a colocação dos implantes. Um detalhe aqui, só para conforto do paciente, um micropore nessa região, para que a musculatura não trabalhe muito nesse pós-operatório imediato. Então é gelo, é uma compressão da musculatura, uma série de recomendações para conforto do paciente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí que eu dei durante a demonstração dessa cirurgia da remoção do canino. Quem não se inscreveu, o link do canal está lá na bio do meu Instagram. Meu Instagram é luisfrancisco.reis. Um grande abraço e até a próxima.